Oi, gurias! Tô de volta já, foi bem rápido, né? Eu tava louca pra gravar outro vídeo, então eu decidi fazer um Se Arrume Comigo. Eu tenho uma cerimônia de formatura e depois eu tenho a festa, e eu escolhi fazer essa maquiagem aqui. Eu quis fazer um olho um pouco mais delicado, não coloquei cílio postiço, e eu fiz um olho mais esfumado, com um pouco de brilho, porque eu queria usar batom vermelho. E também porque minha roupa vai ser toda preta, não é essa aqui, porque minha roupa vai ser toda preta e então eu queria dar uma corzinha com o batom e deixar o olho mais delicado. E eu espero que vocês possam reproduzir também. Eu vou dar algumas dicas rápidas aqui pra vocês acompanharem eu me arrumando mesmo, tá? Um beijo! Amores, então vamos lá. Comecei prendendo meu cabelinho, né? Que eu já tinha dito que eu odeio me maquiar de cabelo solto. Dá uma agonia horrorosa. E depois eu já passei o Fix Plus, aquele primerzinho líquido que eu já tinha falado no vídeo anterior, lembram? Então, passei ele e esperei secar. Já vim com a base depois, a minha base preferida da vida é essa aí. É a Studio Fix da MAC e minha cor é a NC20. Apliquei em todo o rosto aí, inclusive nos olhos e no pescoço, né? Pra igualar o tom. Depois que eu apliquei, eu finalizei dando batidinhas na pele com o pincel, que eu acho que fixa melhor. Apliquei corretivo depois, aquele da Natura que eu tava amando, sabe? Fiz contorno ali, contorno não, iluminação com o corretivo e esfumei com a esponjinha. Gente, eu tinha perdido meu pincel. Não sabia onde é que eu tinha metido o pincel, mas aí depois eu achei. Eu peguei uma paletinha de contorno para fazer os contornos no rosto, uma paleta de contorno cremosa. E eu fiz contornos nas laterais da bochecha, na testa, um pouquinho no nariz e no queixo. Gente, olha que coisa horrorosa que fica isso. Mas depois a gente vai esfumar. Eu peguei o mesmo pincel da base, porque ele esfuma muito bem. E eu esfumei os contornos, que isso aí tem que ficar bem esfumado, tá, meu amor? Não deixa marcado isso aí, pelo amor do santo Deus. Esfuma isso aí bem, tá? Se preferir, pega uma esponjinha e esfuma. Olha aí a diferença, gente, do nariz esfumadinho e o outro lado não. Vou pegar o pó e a esponja, que eu falei pra vocês, né, que eu gosto de aplicar o pó sempre com esponja. E eu selei as partes claras do rosto com o pozinho mais claro e a esponjinha, tá? Pra deixar tudo bem sequinho, sem a cremosidade, né, do produto. Peguei um pincel de contorno e o pozinho mais escuro. Ele é opaco, tá? E eu refiz ali a parte que eu tinha feito com o contorno cremoso. Eu passei o contorno em pó pra selar e também dar uma reforçada. Esfuma bem, eu faço movimentos circulares com a mão bem leve para o produto ficar bem homogêneo na pele. Eu gosto sempre, depois que eu aplico o contorno, vir com o pincel de pó bem gordão e aplicar assim em todo o rosto pra deixar bem sequinha a pele e pra esfumar bem. Pincelzinho não, lápis de sobrancelha e faço bem o contorninho. Eu gosto de preencher de leve minha sobrancelha, porque eu acho que fica um ar muito pesado se eu peso muito. Ó, a diferença, um lado sem preencher e o outro com. Peguei um primer de olhos, esse é o meu preferido, é o da MAC, o Soft Ochre. Ele é muito bom e eu aplico com um pincelzinho de cerdas sintéticas. E depois já vou para sombras. Eu tô usando a paleta Chocolate Bar da Too Faced. E eu peguei uma sombra matezinha. Ai, o que foi esse barulho?
tô pegando uma sombra mate e uma cintilante e tô passando ali na região das sobrancelhas. Gente, eu tava rindo sozinha assim porque o meu cachorro de 4 meses tava latindo pra vizinhança. É inaceitável isso. Peguei uma sombrinha marrom e um pincel de esfumar bem gordinho e a gente vai começar a trabalhar no esfumado. Esse olho eu decidi fazer com o esfumado redondinho, né, acompanhando o formato do meu olho. Então, ó, eu primeiro aplico a sombra e vou esfumando com movimentos circulares, com a mão bem leve. Depois de bem esfumadinho, eu passo para a segunda sombra. Essa aí é a minha preferida, deu pra perceber, né? Que é a da Alice Salazar. Acho que é uma sombra maravilhosa, o tom é perfeito para esfumar o côncavo. Ó, primeiro eu vou aplicar a sombra, depois eu começo a esfumar. Também movimentos circulares, respeitando ali o formato do meu olho. Com o pincel anterior lá da sombra, da primeira sombra, eu vou vir e vou dar um acabamento ali no esfumado. Vou repetir o mesmo processo no outro olho. Sempre com a mão bem leve. Peguem no cabo do pincel mais pro final, que a gente não faz tanta pressão no pincel e não mancha tanto a sombra. Vou vir com aquela sombrinha begezinha mate, pode ser qualquer uma aí que vocês tiverem. E vou aplicar no restante do olho onde não tem sombra. Que na verdade isso aí vai ser uma base pro brilho que a gente vai colocar. O brilho é esse maravilhoso aí da MAC. Na verdade ele é um pigmento prensado. E a gente aplica com o próprio dedo mesmo, com o pincel não funciona, tem que ser com o dedo. Então eu venho com o dedinho e eu aplico ele de leve na pálpebra que os brilhos já vão colando. Ele nem precisa de primer esse produto, gente. Retorno com aquele pincel da sombra mais escura e eu vou dar um acabamento ali. Gente, maquiagem esfumada é tudo questão de acabamento. Então, eu fiz esse acabamento aí para deixar o olho bem bonito. Senão fica aquelas demarcações depois que a gente consegue visivelmente ver que a sombra não foi bem esfumada, não foi bem acabada. Delineador em gel eu prefiro sempre do que o líquido, eu consigo trabalhar melhor, eu acho, eu tenho mais precisão no pincel. Vou fazer aí um delineado fininho, gente, eu fiz bem fininho esse delineador para não perder o brilho da sombra. Puxei um gatinho ali, depois emendei. Se vocês quiserem eu faço um vídeo só de delineador. Ó, ali no início do olho, eu faço bem fininho ali, eu respeito mesmo o próprio contorno do olho. Eu uso um cotonetezinho para dar o acabamento. E eu uso também um pincelzinho só sujinho de corretivo para limpar ali a bordinha do gatinho. Só por uma questão de acabamento. Com a sombrinha mais clara, aquela marrom, a primeira, eu vou fazer o esfumadinho embaixo. E depois eu já venho com a segunda sombra mais escura para também complementar ali o esfumado. Eu sempre prefiro a parte de baixo dos olhos mais suave, tá? Para não pesar muito no olhar. Bastante máscara de cílios, eu optei por não colocar cílio postiço dessa vez, até porque eu tava atrasada. Passei bastante máscara, tá, gente? Essa aí é minha preferida. Aquela convencional da Maybelline é a minha preferida. Gente, me perdoa, eu perdi a parte do vídeo do contorno de lábios. Mas eu tava passando o batom Ruby Woo da MAC, esse vermelho maravilhoso. E eu só contornei com um lápis vermelho. Meu amor, esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero muito que tu tenha gostado e tu aproveite essas diquinhas. Um beijo e até o próximo vídeo!